soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, galera. Esse é mais um Empreendedor Cast, cara. A gente já tá aí, acho que nos 70 e poucos, diretor, 70 e poucos episódios, aqui no estúdio da Arte Pro Comunicação Visual, que é a nossa patrocinadora master, a Arte Pro responsável aí por nos proporcionar esse espaço e, claro, né, tudo que você precisar relacionado à comunicação visual, totens, fachadas, luminosas, adesivos, letras caixas, projetos especiais e envelopamento de frota, você encontra na Arte Pro Comunicação Visual, né, Filipão? Muito bem, é isso aí. A gente teve a oportunidade de visitar mais uma vez hoje com os nossos convidados. E também nesse episódio de apoio, aliás, patrocínio de BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando tá lá, é lá de Florianópolis, né? Treinando pessoas na área de gestão, liderança, comunicação. Vale a pena você conhecer os treinamentos, a imersão BXB, que já mudou a vida de milhares de pessoas. Verdade. Nosso apoio sempre do Sebrae Santa Catarina, CDL Blumenau, Rádio Mix 106.3 FM, Nutriblu Gastronomia Empresarial, PHNX Consultoria Imobiliária, em breve Connect Assessoria Imobiliária, estamos incorporando aí os nossos negócios, até vamos falar sobre fusão, aquisição de negócios, incorporações, por aí vai hoje. E a Creativity Digital Hub, a Creativity é a agência do diretor que deixa o Empreendedor Cast cada vez mais bonito. No empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. E estamos hoje aqui com o Guilherme Sapelli. O Guilherme que é empreendedor, para elogiar primeiro, e advogado. Não, tô brincando. Eu acho que eu sou antes empreendedor do que advogado. Gui, seja bem-vindo. A gente já teve um papo lá na entrevista, mas é legal te receber aqui no podcast, cara. Boa. Muito obrigado, né? Novamente. O entrevista foi um pouco mais focado aquela vez, um pouco mais rápido, né? Apesar do nosso episódio até ter se estendido um pouco mais da média, né? Mas aqui com o Filipão a gente dá uma... vamos soltar aí, vamos conversar, né, Felipe? É isso aí. Cara, tive o prazer de conhecer a tua empresa, né? Até um pouco da tua história ali, muito legal, né? O espaço aqui da Arte Pro, né? Quem tiver interesse aí em conhecer o trabalho, inclusive, né? Postei lá no Instagram ali, dei uma volta na empresa. Muito legal, cara, muito bacana. Legal, Massa, cara. obrigado. E até pra gente começar, né, cara? Tu que tá acompanhando o Empreender já há um tempo aí, a gente já conversou várias vezes, tem ajudado também, contribuído. O que tu acha disso tudo que a gente tá fazendo, podcast e tal? Como é que tu enxerga esse movimento da comunicação sobre empreendedorismo e tal? Legal. Assim, eu curto demais o empreendedorismo, né? Tecnologia, inovação, investimentos, né? Acho que, na verdade, é a área que eu trabalho, né? E a gente já trocou muita ideia, né? Então, a parte... são vários atores do ecossistema, na verdade, né? Então, você fazer podcast, você fazer network, ele é um dos pilares ali para alimentar o ecossistema, né? E o modelo de negócio do Empreenda, né, é um modelo que eu gosto bastante. Legal. Né? Quando bem aplicado, bem pensado, né? E eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho aqui. Ele desenvolve bastante o mundo dos negócios, né? É um modelo que já vem acontecendo a nível Brasil, nível internacional, né? E também não precisa ir muito longe. Aqui em Santa Catarina a gente tem em Florianópolis, né? Em Blumenau tem outros também, é isso aí. Blumenau, né? Eu acho que todos se complementam, né? E no fim do dia, vocês acabam criando um ecossistema dentro do próprio ecossistema e aí a gente vai criando esses núcleos, né? Então eu acho muito legal, muito interessante, né? E tudo que envolve educação e empreendedorismo, para mim, é o que me toca, assim, né? Dentro de todas as áreas que eu consigo trabalhar quando envolve educação, né? Eu acho que é muito, muito interessante, sim. Legal. Da gente até difundir essa mentalidade, acho que tem um pouco disso, né, Felipe? Tem, sim. De compartilhar essas ideias, assim. E eu acho assim, desculpa, João, de Claro, fica à interromper. vontade. Isso aqui é um bate-papo, nego. Pode falar. O empresário, né, o empreendedor, ele sempre foi, não mal visto, mas sempre foi um tabu na sociedade, né? Você ter uma empresa, até falei sobre isso hoje no Instagram ali, né? A questão das pessoas julgarem, né, o empreendedor e não entenderem, né? Na verdade, a gente foi criado, educado e treinado para ser um empregado. Essa que é a verdade, né? Desde o ensino fundamental, do ensino médio, até na faculdade, né? A gente não tem... Eu fiz direito, né? Por óbvio, mas a gente não teve uma matéria de empreendedorismo na faculdade, né? Ninguém te ensina como cobrar honorário, né? A gente sempre fala que aprende na raça mesmo, né, cara? Na raça, cara, e assim, é por isso que esses ecossistemas, essas empresas estão fazendo tanto sucesso, né? Você tem um nível nacional, que é o G4, por exemplo, né? Que é um baita de um ecossistema, que ele coloca, de fato, empresários, empreendedores ali, né, para mentorar, para, né, enfim, ser o professor, né, em sala de aula. E aí você tem essa prática, né? Que é o que falta na academia hoje.
né? Uhum. Então, as universidades, elas têm que, a universidade que eu digo, as clássicas, né, as mais antigas, né, elas têm que acordar para esse lado também, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas que estão ali dentro de uma sala de aula, elas não estão ali para virarem acadêmicos, né, no Sim. sentido de, eu vou continuar uma pós-graduação, um mestrado, e eu vou voltar para a sala de aula como professor ou como pesquisador, né? A maioria das pessoas está ali para depois ir para o mercado de trabalho, Se tornar um né? profissional. Exatamente. Então, no meu caso, a gente não aprendeu a questão de precificação de honorários, né? Então, poxa, você tem uma tabela da OAB, eu olho lá o valor, mas quem disse com que é feito esse valor? Será que o meu valor hora é o que está ali? Será que eu posso cobrar mais, né? O que que é agregar valor, né? A gente estava falando de marca antes. Uhum. O que que é agregar valor a um produto, né? O que que é canal de venda, né? O que que é uma estruturação de Cara, de dizer negócio? mais, velho, já que entramos e isso aqui é para ser um bate-papo mesmo, eu fiz administração, né? Eu estudei na FURB Administração. FURB é uma universidade razoavelmente conceituada na época, FURB e tal. Na época, né? Tô ficando velho, eu entrei em 2008 na faculdade. E, Faz cara, eu tempo. me lembro que era uma fase, assim, faculdade. Hoje já tem várias profissões que nem diploma universitário está exigindo, né? Programador, Exato. por exemplo, é uma delas e é uma profissão que remunera muito bem, né? Exato. E cara, a faculdade de administração, eu fiz administração focada em gestão empresarial. Esse era o nome do curso. Legal. E a gente não aprendia sobre empreendedorismo, brother. A gente teve uma cadeira de empreendedorismo que foi bem motivacional zona, assim. Tipo, de Uhum. processo de negociação, mas bem básico, tá ligado? Uhum. Uhum. E no mais, a gente aprendia mais sobre o quê? Cara, contabilidade, um pouco de RH. Não havia, assim, uma temática do tipo, como iniciar um negócio, né? Como Uhum. abrir um CNPJ. Uhum. O que é um CNPJ? Nota fiscal. Como emitir uma nota fiscal? Né? Que valor cobrar sobre o teu serviço, sobre o teu produto? O que é uma consultoria? Uhum. Não havia, tá ligado? Não havia mesmo, de verdade. Não. Óbvio, né? A gente, por ter o foco em gestão empresarial, ouvia falar mais sobre empresas, né? Funcionamentos de Uhum. empresas, Uhum. né? Uhum. Cases e tal, mas muito naquela mentalidade de tipo, vou trabalhar em uma empresa. Uhum. E não tipo, Vou ser o administrativo de uma empresa, né? e não tipo, vou formatar uma empresa, vou Uhum. criar uma empresa. Uhum. A gente até teve uma cadeira de criatividade que era uma daquelas optativas, né? Uhum. Uhum. Tem que fazer, Sim. mas tu tem lá uma ou duas opções. Aí eu Uhum. fiz criatividade. Legal. Mas, tipo, nada de muito Uhum. disruptivo, assim, sabe? Uhum. Uma coisa muito. É foda, velho. Acho que a expressão é É. foda tu imaginar que uma universidade ela não te prepara para o mercado de trabalho na qualidade de empreendedor. Pode ser que Exato. tenha mudado, né, nos últimos anos, não sei. Pode ser que tenha mudado, né? E a gente acaba falando, mas a gente acaba percebendo do próprio mercado, assim, os profissionais que estão vindo, né, para o mercado, né? Agora a gente tem uma terceira via que se desenvolveu com o ecossistema de inovação, que é exatamente isso. Não necessariamente eu preciso ser formado para ter uma grande ideia, tirar ela do papel e criar uma startup, por exemplo, né? Então, quantos empreendedores não foram para a faculdade e fizeram seus êxitos aí, hoje são renomados, né, Multimilionários. multimilionários, né, ou grandes pessoas de carreiras, né, de longas carreiras, 20, 30 anos, 10 anos, enfim, em indústrias, em empresas maiores, né, e hoje já fizeram o exit, né, foram CEOs de grandes startups aí, né. Então, a gente acaba percebendo que não necessariamente quem está na faculdade vai ser melhor do que alguém, né? E quem também não fez faculdade não vai ser alguém, entende? Não menosprezando a figura da universidade, né? A universidade ela tem uma vocação. Acho que o problema é que ela perdeu a vocação no andar da carruagem e da formação educacional do Brasil, assim. Sim. Até baita coincidência, né? Coincidência não existe, mas enfim. Eu me matriculei numa pós, né? Uma pós-graduação. Nunca imaginei que eu iria fazer uma pós e me matriculei numa pós-graduação em filosofia aplicada. Isso é No legal, hein? Instituto de Ciências da Mente do Ítalo Marcilli, que é um instituto de mental health, né? Que é saúde mental. E a filosofia aplicada no sentido de... O que tá fazendo? Tá me filmando? Filosofia aplicada no sentido terapêutico. E, enfim, aí a aula magna foi, acho que foi anteontem e tal, e eu acabei assistindo hoje. Fui pra academia, botei a aula magna no fone e fui ouvir, né? Engraçado, eu assistia a aula magna da instituição universitária na academia, mas enfim.
E aí Tu lá vê ele como o mundo mudou, né? e engraçado que o Ítalo ele tem essa coisa de tratar o ambiente digital, né? Ele falou do campus digital ou campus físico, né? E ele falou assim que a universidade perdeu o modelo universidade surgiu há quase um milênio, né? Lá na Bolonha, quando desenvolveram a primeira faculdade de direito, Uhum. né? Onde Uhum. é o direito universal e tal, aquela coisa toda. Uhum. Ele falou isso hoje, isso me marcou, e ele falou, cara, não, a universidade ela é menosprezada hoje, as pessoas estão menosprezando os diplomas porque a universidade perdeu a sua vocação, Uhum. que é buscar a verdade. Boa. Hoje a gente vai para a faculdade para buscar certezas e não para buscar a verdade, não se Sim. tem mais essa mentalidade. Sim. E eu achei isso muito interessante porque a gente pode criticar a instituição universidade de hoje, mas a gente não pode negar a importância de uma formação universitária, Sim. no sentido de se conhecer o universo de uma profissão. Então, tem diplomas, sim, que valem a pena. Tem Sim. universitários que valem a pena. Sim. É que tem muito universitário que está seguindo um caminho que não é a sua vocação também. Desculpa, me alonguei, mas... E na verdade, a universidade, ela é um dos atores do próprio ecossistema de inovação, né? Agora, a própria universidade, ela tem que entender o seu papel e fomentar, né? Porque, na verdade, ali é o berço de grandes ideias, de grandes empreendedores, né? Então, o que vem se falando hoje, vem, né, analisando, inclusive, é você aproveitar enquanto as pessoas ainda estão na universidade e lá dentro já começar a trabalhar, né, e a inovar de alguma forma, né? Então, a questão de incubação e aceleração de ideias, de startups, já fazendo isso dentro da universidade, né? Não esperando o empreendedor ir para o mercado de trabalho, para daí, né, de fato, daqui 2, 3, 4, 5 anos acelerar a sua ideia, né? Então, é fazer esse movimento contrário, mais ativo dentro da própria universidade, né? Sim. Mas com certeza, eu acho que a universidade, ela é fundamental, né? Na verdade, hoje eu tenho o meu emprego e o meu negócio por conta da universidade, né? Mas eu acho que é exatamente isso. A gente não pode, enquanto acadêmico, ser treinado a ir para o mercado de trabalho. A gente tem que ir lá em busca da verdade, né? Então você ir lá questionar o porquê das coisas, Isso. né? E tentar aprender e tirar o máximo daquilo, né? Cara, e é engraçado que eu me senti um aluno pior na universidade. O Felipe, a gente tá falando de universidade, o Felipe é um caso, ele não tem universidade. Eu tava esperando no momento certo. Mas eu sou um cara que eu não me formei, cara. Eu estudei até a 8ª série só. Aí, ó, tá Só vendo? que eu empreendi, né? Exatamente. Eu descobri o empreendedorismo na raça. A dor, aprendendo, buscando, pesquisando, conversando com pessoas. Networking fez muita diferença. Total. O contato network através da faculdade, eu acho que é mais ou Cara, menos a isso, única né? diferença que a faculdade fez na minha vida Foi foi contatos. foi o relacionamento que eu construí. Isso. E eu E busquei isso, eu falo isso fora. não com orgulho, assim, porque é um pouco triste, né, quando tu faz uma análise dessa, né? Tipo assim, o conhecimento que a faculdade me trouxe foi muito mais a questão de relacionamento do que... Eu porque, ouvi muito isso. cara, em sala de aula, eu vou contar assim, ó, professora, entramos num assunto que não tem nada a ver com o tema da conversa, né? Mas tá legal. Depois a gente volta depois. Mas tá legal, né? Tá legal. A professora, eu me lembro de uma professora, brother, que era contabilidade gerencial, acho que era. E aí ela, não era gerencial, mas era alguma coisa relacionada à folha de pagamento, assim. Ela explicando lá sobre folha de pagamento. E, pô, era bem a época que eu tava fazendo folha de pagamento. Eu já era empreendedor na empresa da família e eu calculava folha de pagamento, analisava se a contabilidade calculou certo e tal. E aí ela cometeu um erro lá, que nem era um grande erro, mas era um erro de cálculo percentual que envolvia desconto de vale transporte. Olha como eu lembro, velho. E aí eu Foi comentei, marcante. aí eu falei, professora, né, a senhora tá errada, né, isso assim, né, era questão de se aplicava o percentual sobre o valor do salário ou o valor do vale transporte, enfim. E ela estava errada, eu me lembro assim que na minha visão, né, mais uma vez ela, olha, professor, a senhora tá errada, a minha contabilidade tá errando, né, uma das duas tá errada. Faz tempo que a gente recolhe errado lá, então, né? Eu preferia acreditar que ela estava errada, né? E, cara, ela se ofendeu e foi difícil, cara. Ela me perseguiu. Acho que ali foi um dos problemas, assim, um dos momentos que eu comecei a me estimular com a faculdade, assim. Mesmo que talvez eu tivesse errado, mas talvez faltou tato dela também de, pera, vamos aqui, vamos ver, tem certeza? Né, talvez a forma como eu me expressei também não tenha sido agradável, né? Pode ser. Provavelmente. Mas, cara, foi complexo, assim. Aí tu vê como não se persegue a verdade, sabe? Não, tá aqui, é assim, Isso. pronto, acabou, sabe? Isso.
Mas e esse- deixa eu só colocar aqui que defendendo, né? Porque se não fosse a Suelen formada, também não teria dado certo, né? Então, não quer dizer que eu não estudei, que hoje eu tenho uma E empresa, uma hoje tu dá valor para contratar alguém em algumas áreas que tem que estar formado, tem que né? estar formado, tem que estar formado. Exato. Um engenheiro, um projetista, alguém que Exato. estudou sobre aquilo dali precisa ter uma formação, né? Não, bacana. E na verdade, né, tudo é conexão, né? O network, eu acho que ele é fundamental num negócio, assim, se a gente... no que você investiria no seu negócio? Cara, network. Né? A Cara, gente se conhece por conta da network. universidade, do network, né? Dos amigos da universidade que a gente tinha em comum. Depois a gente acabou virando amigo e continuou ali a relação, né? Mas se não fosse a universidade... Mas mais recentemente a gente se conhece há bastante tempo, mas a gente Sim. se conectou mais recentemente por causa do ecossistema de network, né? É. Nem lembro direito por quê, mas Empreendedorismo, né? encontra aqui, vai lá, tal, pronto, deu boa. Porque, na verdade, são poucas pessoas, né, infelizmente, na nossa cultura, que vão para esse lado do empreendedorismo. Então, a gente acaba se juntando de novo, né? Porque se eu for olhar hoje para a minha turma do direito, poucos empreendem, né? Eu fui um dos primeiros ali dentro. Alguns já tinham empreendimentos, né? Ali, né? Escritório Então, de família, alguma coisa assim. ou escritório da família, ou em outras áreas, né? Acabam não indo para o direito. Mas de começar um negócio, de fato, novo, são poucos, né? Mas, enfim, hoje a área que eu trabalho, ela foi uma área que eu nem aprendi na faculdade, né? Claro, aprendi os fundamentos, né? Mas muita coisa eu não aprendi na universidade, né? Muita coisa foi, de fato, ali do dia a dia e tudo mais. Antes de tudo descambar para o nosso tema principal, eu quero só resgatar uma parada. A gente tá sem cronômetro, tá, diretor? Mas eu quero resgatar uma parada do networking. E aí eu vou falar até de mim mesmo, assim. A gente, muitas vezes, a gente peca quando a gente busca desenvolver o nosso networking e não entende como é que eu vou expressar isso sem ser mal interpretado? Assim, a gente precisa primeiro identificar o porquê do networking, né? Ter um objetivo, né? Óbvio que o networking não é só por interesse, mas na verdade, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa precisa entender o seu tamanho. Sabe aquela coisa? Quer ser águia, anda com águia. Boa. Quer ser, entendeu? Tu tem que, porque às vezes a gente se menospreza. E aí eu falo por mim mesmo, tá? No meu próprio business, assim, falando da imobiliária, né? Eu nichei a minha imobiliária num segmento absolutamente alheio ao meu networking. Eu nichei ela num segmento mais em primeiro imóvel. E tive resultado, sabe? Mas gastei muita energia para ter um resultado pequeno. Quando eu entendi, cara, não, o meu nível é outro, o meu networking é outro, o meu relacionamento é outro. Não que necessariamente seja melhor, né? E eu pivotei, eu tive resultado mais rápido. E agora, tanto é que tá rolando a incorporação. Quando eu entendi isso, cara, opa, eu preciso me conectar, porque o meu nível de relacionamento é outro. Sim. Eu emprego muito menos energia e ganho muito mais resultado. E às vezes as pessoas não se percebem disso, entendeu? Tipo... Uma questão de foco, né? Exato. E tu acaba dispersando e errando. Então, essa é a dica que até é legal a gente tocar no tema networking, porque isso faz pouco tempo que eu percebi isso. E saber nichar e, cara, identificar qual é o teu foco, o teu segmento, sabe? Pra tu relacionar naquele networking ali, sabe? Os melhores negócios que eu já fiz foram de relacionamentos, né? E foram negócios não forçados, né? Porque às vezes a gente tenta vender alguma coisa, né? Principalmente quem está no começo, assim, às vezes até por necessidade, né? A gente tenta vender muito rápido e acaba vendendo muito barato e trabalha muito mais, né? Para não ter o resultado que gostaria, né? E quando a gente começa a fazer um network qualificado, né? A gente acaba, e não só por interesse, né? A gente acaba vendendo, né? No sentido, você nem precisa vender, na verdade, né? Tudo é venda, mas não venda, na verdade, né? É que a melhor venda é a não venda. Isso, exatamente. Tu vende muito melhor quando tu não precisa vender. Se tu parar pra analisar, que é um indicado, ou quando o cara já sabe que tu é bom, ele nem pergunta o preço. Quando você chega naquela barreira de confiança, né? Então, você constrói um relacionamento, né? Vai construindo, vai se conectando com as pessoas por alguma coisa em comum, né? E aí, quando você chega na barreira da confiança, você não precisa mais vender, né? Porque o outro, ele já está interessado naquilo que você tem, ele já confia em você. Então, é muito mais fácil, né?
E óbvio, você tem que vender, né, fazer algo que você de fato faz e acredita, né? Uhum. Também não adianta se utilizar de relações para vender alguma coisa que você não faz, enfim, né? Eu Sim. acho que tem todos esses contextos, né? Com certeza. Mas caindo no assunto, né, Gui, tu se especializou muito na parte de fusão e incorporação, fusão e aquisição de empresas, M&A, que a Isso, gente fala, né? O isso. tal do M&A. M&A. A galera fala, o M&A tem como é que é aquela cláusula de confidencialidade? Como é que Confidencialidade, fala? não Que compete. Ah, não, desculpa, não o compete cara não. fala NDA? O NDA, O que sim. é o O não... NDA? É o Non-Disclosure Agreement. Confidencialidade, é. Confidencialidade. Eu assinei o NDA, eu não posso falar e tal. Essas gírias aí. Aconteceu comigo hoje, tá? Inclusive um cliente meu. Tu assinou o NDA hoje, Não, né? não, ele é meu cliente, né? Sou advogado dele. Ele falou, eu assinei um NDA ali, eu não posso falar. Eu falei, cara, eu sou teu advogado. Pra mim pode, né? Pra mim pode, né? Mas, na verdade, são termos, assim, porque são termos importados, né? Obviamente, do inglês, de um mercado que já é muito mais desenvolvido que o nosso, que é Uhum. o mercado dos Estados Unidos, né? Sim. Então, tem um porquê disso também, né? Os contratos envolvendo os M&As, eles são adaptados no direito brasileiro, mas muitos são dos Estados Unidos, né? Então, é comum você ver mecanismos vindos dos Estados Unidos, né? E adaptados para o direito brasileiro, né? Obviamente se desenvolveu muito, né? O direito brasileiro desde o início ali, né? Mas muita coisa ficou, né? Então essas cláusulas, os nomes, né? O próprio earnout, né? Enfim, vários outros, Exit. term sheet, né? Enfim, exit, exatamente, né? Early Sim. exit, fundraising, e aí, cara, Whatever. valuation, Valuation. né? Mas tu se especializou nessa parte. Então, Houve uma vocação, um chamado nesse sentido, ou tu buscou isso de maneira, caramba, de maneira aleatória, assim? na verdade, assim, né? Eu. Pode, Tá ligado? pode O tocar. microfone. Cara. É que tu bateu ali. Aqui, ó, alemão, tá ligado esse microfone aqui, ó. Ah, tá, então, Tá. fechou. Na verdade, como é que tudo começou, né? Eu me formei em Direito, né? Depois me especializei em Empresarial. Sim. E fui fazer um mestrado fora do Brasil em Direito Financeiro, né? Então, eu sempre estive ligado no mercado financeiro, né? E na parte pessoal, eu sempre estudei muito o mercado financeiro como investimento, né? Então, eu sempre gostei muito de bolsa de valores, de entender sobre o valor imobiliário, de entender fundamento de empresa, né? Até por conta de investimento próprio, né? Sim. E aí eu comecei a estudar a parte do direito, né? Então sempre fui muito curioso para entender como funcionava isso tudo, né? Como é que funcionava uma B3, né? E qual regulamentação que se aplicava e tudo mais, né? Ah, de- Deixando isso de lado, né? Eu comecei a prestar serviço para startups, né? Inclusive a gente fez um episódio sobre isso, né? Sim. E nas startups eu comecei a prestar serviço não foi porque eu mirei no mercado de inovação, né? Por ter uma formação já envolvendo o mercado econômico, financeiro, eu fui procurado por uma fintech, né? Essa história eu já contei várias vezes, que era um mercado muito disruptivo para o mercado regulado bancário, né? Então eles precisavam de uma ajuda, né? E aí eu descobri o mercado de inovação, né? Então eu comecei entender que as startups elas precisavam de uma assessoria diferente daquela que o mercado da advocacia tradicional entregava, né? Então, eu desviei um pouco o meu foco do mercado financeiro para o mercado de startups. Acabei me apaixonando no mercado de inovação, né, e empreendedorismo e tudo mais. Mas eu sempre fui muito fã do mercado de investimentos em si, né? E aí, estruturando o escritório, trazendo mais gente para trabalhar, sócios e tudo mais, a gente passou por um pouco antes que isso até, eu comecei a trabalhar com os contratos de investimento, né? Então, o contrato de investimento de mútuo, né? Comecei a estudar um pouco mais sobre Venture Capital, sobre investimento anjo, né? Venture Capital, para quem não sabe, é um fundo de investimento em startup, de investimento de risco, né? Normalmente investe em empresas que são early stage, né? Aquelas empresas que estão começando, precisam daquele investimento inicial, né? E comecei a entender melhor sobre esses contratos, né? Segurança jurídica, como é que funcionava, né? E além do jurídico, né? Tentando entender também como o empreendedor utilizava aquele capital para que eu pudesse entender, né, a longo prazo, né,
o que aquele contrato significaria na vida ali dos dois lados, né? Mais recentemente, e aí, obviamente, com essas empresas prestando serviço, algumas foram vendidas, né, outras, né, participaram de rodadas de investimento, acabei me envolvendo mais na prática do dia a dia dos contratos de fusão e aquisição e contratos de investimento, né? Então, hoje, o que aconteceu aí desde o começo do ano, a gente vem trabalhando isso dentro do escritório, né? Toda a parte de inovação de startups do dia a dia, né? A gente está falando aqui de societário, de tributário, trabalhista, propriedade intelectual, né? LGPD, enfim, dentre outros, são áreas que eu tenho as pessoas responsáveis lá dentro do escritório, né? E eu, enquanto sócio, né, co-CEO do escritório, fiquei responsável pela área de investimentos e a área de fusão e aquisição, né? E aí eu volto, né, o meu foco para o mercado onde eu me especializei, onde eu tinha mais prática do que o próprio mercado né, do dia a dia das startups, né? Então hoje o meu foco diário é conectar empreendedores que precisam de investimento com investidores, né? A gente está falando aqui de investidor anjo, de venture capital, de associações de anjos, né? Enfim, aceleradoras, incubadoras, né? Editais de fomento, né? Então, toda a parte de recebimento de investimento pela startup, né? Dependendo da fase onde ela se encontra. E também eu encontro esse empreendedor lá no seu exit, tanto o early exit, que a gente chama, ou seja, o empreendedor que vende a sua empresa num momento que seria até anterior ao ideal, mas por vários motivos, né? E no seu exit normal ali, onde o empreendedor ali de fato vende a totalidade da sua empresa e sai aí, obviamente fica ali contratualmente uns anos ainda, mas ele vende o seu negócio, né? Então hoje eu trabalho só nessa área, investimentos e fusões e aquisições, né? O escritório continua trabalhando em todas as áreas, né? Tu tens um foco maior, né? Hoje sim. Mas o teu trabalho, na realidade, também envolve toda a gestão empresarial, né? Tu vai atender uma empresa para fusão e aquisição, tu vai acabar dando suporte em outras áreas também, né? Sim, a gente acabou criando. Hoje o nosso escritório, ele é um escritório de advocacia, mas a gente fala muito essa frase, não é só jurídico, né? A gente entendeu que antes da assessoria jurídica, a gente precisava, pelo menos em negócios inovadores, ajudar o empreendedor com o próprio negócio, né? Então, hoje a gente tem um braço de consultoria dentro do escritório que ajuda ele a trabalhar modelo de negócio, validação de produto ou serviço, canal de aquisição, enfim, negócios em si, né? Vocês têm negócio, vocês sabem Sim. que vocês precisam dessas áreas ali. Então, a gente acaba trabalhando, né? Então, o empreendedor, eu preciso de investimento, né? Eu estou numa fase aí, e dependendo da fase dele, são requisitos diferentes, né? Mas estou precisando aí de um cheque de investimento. A gente faz a primeira reunião, né? Para entender para que de fato ele precisa, né? Se for um cliente novo, mais ainda, né? Então, a gente tenta entender. E aí eu falo para ele, ó, o meu trabalho vai ser encontrar o investidor perfeito para você, aquele que vai te entregar o dinheiro e o smart money, que é o que a gente chama, né? Que é aquele conhecimento do investidor, né? Então, normalmente, para a captação de investimento para startup, a gente entende a área que ela está atuando, né? O perfil do empreendedor, né? A cultura do seu negócio, para a gente ir atrás do investidor. E aí o investidor normalmente é um investidor que ele já tenha as conexões daquele mercado, né? Que ele já tenha experiência naquele mercado, então seja por investimento em startups do mesmo segmento ou o empreendedor dessa área que às vezes já vendeu seu negócio, teve muita experiência na área, né? E obviamente as conexões, acho que eu acabei falando, né? Sim. Mas vai ser um investidor que vai ajudar a startup também, aquela empresa, de fato tracionar o seu negócio, né? Então esse é o nosso trabalho, tá? E também quando eu converso com a startup, com o empreendedor, normalmente eu falo ali com o CEO, com o CTO, né? Se já tem ali na empresa, a gente já tem uma conversa um pouco mais íntima com relação à saída desse empreendedor, né? Normalmente as pessoas não pensam nisso, né, em vender o seu negócio, né, apesar de que o mercado já está um pouco mais maduro, né, a gente já teve vários exemplos aí, a gente já passou por ciclos de startups no Brasil, né, que a gente, em média 10 anos ali, por um ciclo, né, de ecossistema, né, mas eu já pergunto, assim, desde a primeira reunião, se ele já tem a vontade de vender o negócio dele, né. Então hoje, por exemplo,
a gente está trabalhando em 2 deals que não são de curto prazo, né? São deals aí de médio Acordos, prazo. vamos falar. É, Vai falar deal, o cara pensa, o que mulher tem a ver com isso? o que tu tá botando deal aí na... Não, eu tô Tá, brincando. vou deixar Deal de acordo, tá. disclaimer aqui. Tá com marca. Os procedimentos, né? Na verdade, né? Sim. O que a gente faz? Por exemplo... Desculpa, mas foda, o deal de mulher foi muito bom, né, cara? Sério, é Deal. muito... Desculpa, Gui, não quero te deixar. Tranquilo, Mas é cara. pra nós dar risada mesmo. Segue mais. Isso aqui vai pro corte lá depois. É, certeza. O deal, né? É o acordo, né? Sim. Na verdade, sim. Por exemplo, a gente vai iniciar, já iniciou, deixa eu ver, a gente tá em setembro, né? Em agosto a gente iniciou 2 que um é para saída daqui a 1 ano, né? Então agosto do ano que vem é o nosso prazo, e outro para Deadline. dezembro, é o deadline. É. E o outro é para dezembro do ano que vem, né? Então a gente está falando de 1 ano e meio, né? Obviamente, a parte jurídica do negócio em si, do contrato de investimento, não existe ainda, né? Eu não vou começar a discutir agora contrato, porque muitas vezes eu não tenho nenhum comprador ainda, né? Então esse é um outro braço que a gente trabalha, que é você entender com o empreendedor, você quer fazer o seu exit, né? Você quer sair do negócio, vender o seu negócio, né? Você está disposto a sair com quanto de valuation? Né? Quantos reais no seu bolso? Né? Essa eu acho que é a pergunta mais sincera, assim, né? Você quer vender o seu negócio, quanto que você acha que vale o seu negócio? Eu quero me aposentar. Exato, né? Mas Respondendo a pergunta, né? E aí, né, pro Felipe hoje, assim, para vender a ProArt, né? Se quiser vender, a gente pode conversar. A Arte Pro. Tudo certo. Todo mundo fala pro arte. Sou a melhor. ProArt. O que seria se aposentar, né? Qual que é o valor? Não precisa responder, né? Obviamente. Sim. Não vai falar o valor do negócio, mas... Vai que tu erra, né, cara? Era mais. Não sei. Aí vem o comprador aí, não, quero que tá lá no podcast. Mas essa pergunta existe, né? Porque muitas vezes o empreendedor, né? Ele olha assim, não, meu negócio vale 100 milhões. Eu quero vender ele a 100 milhões, né? Aí a gente vai fazer os cálculos ali de padeiro, né? Rápido. Tá, mas hoje teu valuation tá me dando aqui 10 milhões. Hoje. Então a gente tem um tempo de maturidade aí, né? Por isso que a gente está falando de 1 ano e meio para frente, né? E eu não estou falando aqui que eu faço milagre, não, tá? Não multiplico por 10 o... É que tu prepara o business para ser vendido. E eu sei que tem potencial na mesa ali para fazer, né? Então... É que o lance, assim, né? O cara, quando pensa em vender uma empresa, ele não entende, muitas vezes, né? Eu imagino, porque também a gente, no mercado imobiliário, a gente acaba lidando um pouco conversando um pouco sobre isso, né? A gente vê compra e venda de empresa, acontece de vez em quando. E o cara, ele não desenvolveu uma cultura, ele não tem processo, a empresa é toda enrolada, na mão dele funciona, na mão de outro não. E muitas vezes o cara não tá comprando, porque eu já vi, né, já ouvi falar de negociações onde, tipo assim, o cara inflaciona, acha que vale milhares ou milhões e no fim, na verdade, ele não tem nada na mão dele, né? Porque o negócio em si não existe. O que existe é ele trabalhando como se fosse uma empresa. Quando a gente vai assessorar um comprador, a gente tenta analisar muito isso, né? Porque quando você vai comprar um negócio, né, existe uma cláusula chamada earn-out, né? O que significa? É o tempo que você... É o gatilho, na verdade, né? Ela é atrelada a tempo e metas, né? Então, eu vou vender a sua empresa, vou comprar a sua empresa por 100 milhões, mas eu vou te dar 50% agora, vai pro seu bolso de fato, que é shout, né? E 50% atrelado às suas metas no teu earn-out. Então, por 2 anos, se tu bater a meta ali, eu te dou os próximos 50%, né? A gente até falou sobre isso com o Betinho, né? Da Stein, ele teve aí. Que ele vendeu a Velo, né? A Velo, ele também, ele fez acordo, vende, aí ele fica um tempo e tal, trabalhando. Assim, muita gente não gosta do earn-out, tá? Eu também tenho minhas críticas, porque imagina que você vende um carro, tá? Eu tô te vendendo um carro hoje, né? Você pegou o carro, eu não passei pro meu nome ainda, mas enfim, o carro já é teu, já fez o Pix ali e tudo mais, né? Pegou o carro e saiu daqui. Eu não tenho mais controle naquele carro, porque ele está na tua direção agora.
entende? O earnout é mais ou menos isso. É como se eu te desse, a minha empresa fosse um carro, eu te dou ele na tua mão, eu vendi o carro. Tu paga metade e a outra metade quando chegar no destino. Só que como é que eu vou chegar no destino se o carro está na tua mão agora? E eu Isso, não estou sim, dentro do carro, faz né? sentido. Entende? Eu não Uhum. estou na administração, na gestão do negócio. Eu não estou falando que é uma coisa ruim, mas é um negócio que tem que ser muito bem negociado na mesa de um M&A, porque é um negócio que pode acabar com o Tu negócio, vê, o dinheiro, né? deveria ter métricas para os dois lados, né? Ó, eu vou cumprir isso, mas tem que cumprir aquilo. Isso tem que estar muito bem estipulado, né? Porque se a gente está falando de um earnout de 2, 3, 4, 5 anos, o primeiro ano pode ser maravilhoso, né? De fato, Tudo vai mudando, né? aquele vendedor, ele pode continuar ali, né, na gestão do seu negócio, né? Existe um prazo de transição ali, né, de gestão e tudo mais, né? Mas existem inúmeros casos que, por exemplo, no segundo ano, cara, pode acontecer qualquer coisa. A economia virar, né? A gente sabe, a economia vira, o negócio não se mostra mais tão lucrativo, o mercado já não se interessa mais tanto por aquele braço comprado, né? Então, e aí você começa a ter a pressão daquele comprador, porque de fato ele comprou a empresa, ele é dono agora, né? E você é um mero colaborador agora ali, por mais que às vezes está na gestão do negócio, né? Então, como é que você vai bater as metas nesse contexto? Entende? Se você é bloqueado, se você não consegue, muitas vezes, dinheiro, né? Reinvestir. Reinvestir no negócio, né? Então, é um negócio que tem que estar muito bem estipulado no contrato, né? Ah, tudo bem, vou botar um earnout ali, sei lá, X% por tantos anos, mas eu preciso das condições e tem que estar isso em contrato, né? Porque senão é muito provável que a parte vendedora ela saia sem o seu dinheiro prometido ali, né? Esse é o risco, E, na verdade, né? É o Gui, eu risco. queria trazer um pouco mais. A gente está, evidentemente, conceituando, falando de casos hipotéticos e tal, né? É importante até para a audiência que se interesse pelo assunto, né? Porque, de fato, tem muita gente que pensa em vender sua empresa, né? Sim. E muitas vezes não entende, né, os cálculos e tal. Depois a gente vai falar um pouco sobre o valuation, mas não é isso que eu quero perguntar. Existe algum caso concreto recente, assim, que tu tenha finalizado ou atendido, assim, de earnout, por exemplo, ou algum caso que tu te lembra que tu poderia comentar, assim, de aquilo deu certo, aquilo deu errado, um caso concreto que tu possa colocar na mesa? Claro, sem citar os agentes, né, muitas vezes, mas alguma curiosidade, alguma desavença entre comprador e vendedor? Ah, sim. Eu vou tentar não citar, Tá. tá? Porque tem muita coisa que está em É contrato ainda, né? NDA. NDA, né? Mas esses dias eu estava com um empreendedor, né? A gente dividiu o palco, inclusive, né? E ele estava numa situação aí de earnout, né? E ele vendeu o negócio dele, ele é de Joinville, ele vendeu o negócio dele para CR Bônus, CR Bônus, enfim. E teve também cláusula de earnout, né? Mas foi tão livre ali as estipulações que, de fato, ele está conseguindo bater as metas antes do prazo estipulado, vai conseguir sair do earnout antes. Agora, eu já conheci empreendedor também, que hoje trabalha no meio de M&A, né? É sócio de boutique de M&A e tudo mais, que exatamente o que eu falei antes, earnout de 3 anos, no primeiro ano maravilhoso, no segundo ano foi cortado em tudo e já não conseguiu mais bater metas, né? Então, para te dar um exemplo só, é praticamente impossível porque é uma das cláusulas que mais dá problema na negociação, antes e depois, tá? Deve ter muito aquisitor muita gente que vai adquirir empresa que usa isso como estratégia para baixar preço, né? Sim, na verdade, o que o comprador ele tenta fazer? Ele tenta colocar tudo para earnout, né? Tudo não, né? Mas enfim, o máximo que ele puder, né? E isso vai muito também do próprio valuation que o vendedor está falando que ele tem. Tá, E e das aí como é que a metas, gente chega nesse valuation? Tem uma mágica por trás dos números aí? tem vários tipos de valuation que você pode calcular, tá? Né? O mais conhecido, digamos assim, é o fluxo de caixa descontado, né? O que que a gente faz? A gente pega, por exemplo, essa startup que eu falei que ela hoje tem um valuation de 10 milhões e ela quer chegar a 100 milhões, né? Ou seja, ela tem que crescer 10 vezes, pelo menos nas projeções, tem que ser projeção real, né? Então,
Hoje, para ela estar faturando 10 milhões, o que é valuation de 10 milhões, a gente tem que entender que mensalmente essa startup está faturando X, né? Ela está tendo ali o seu lucro, o seu custo, enfim, a gente faz todo esse cálculo ali. Ela está tendo um crescimento de X por mês, né? E aí a gente coloca uma taxa de desconto também, questão de, enfim, de inflação, de moeda, etc, né? Tem que ter esses cálculos todos. E aí a gente pega um múltiplo, né? Então, isso a gente está falando de 12 meses, de um ano, a gente pega um múltiplo, por exemplo, de 4 vezes, 5 anos, né? Para ter o valor global da valuation, né? Então, chegamos a 10 milhões está embutido o quê? O faturamento de 12 meses, vezes 5, por exemplo, é o valuation hoje. Por quê vezes 5? Porque o cara que vai comprar, ele, obviamente, ele vai comprar isso, ele não vai ter um retorno no ano que vem, né? Ele já está comprando a saída do empreendedor. Então, o empreendedor, em vez de ele ficar mais 5 anos ali e chegar nessa valuation, não. Eu já estou descontando o valor futuro para agora, né? Para o valor Sim. presente. E aí, daqui 5 anos, em tese, aquele comprador teria o retorno dele investido. Sim. Então, são vários cálculos que a gente faz ali, É né? complexo, né? É Até porque complexo. existem bens intangíveis também, né? Sim. Tem Tipo marca, o que a gente tenta, conhecimento, tudo, código-fonte. pessoas, né? Os contratos que normalmente são os que mais dão certo são os. Tá vendendo pessoas ou não? Você é Dá pra, trabalho se escravo? tirar uns cortes desse podcast aqui, falando de deal, de venda de pessoas. Daqui a pouco vai falar que é a favor do aborto. Né? Não, tá É melhor nem entrar nesse assunto. Tá com uma- Até me perdi agora. Quando vai. Eu até me perdi também. Negócio de... A gente falou de vender Vai. pessoas. É que o quanto custa a empresa, né? As pessoas, a Ah, expertise, dos bens intangíveis e os tal. bens intangíveis, isso. Sim, não, tem muita coisa assim para se considerar, né, nos contratos. Eu ia falar do exemplo que eu acho que mais dá certo hoje, é, é quando a gente vende uma empresa por troca por equity, né, ou quando tem uma incorporação de uma empresa, que o empreendedor ali, que foi feita a incorporação, incorporada, né, ou troca de equity, enfim, normalmente é uma incorporação, ele continua no negócio como sócio. Então, Eu fiz isso. Informalmente, sem nenhum tipo de consultoria e partindo. a gente fez uma esse ano, né? A gente fez uma que deu super certo, porque na verdade uma das coisas que a gente analisa na hora do M&A, até antes de qualquer coisa, são as sinergias que os negócios vão ter, né? Então, quando eu tenho uma empresa para vender, se eu estou no lado do vendedor, eu busco o comprador, né? E como é que eu busco esse comprador? Eu faço uma pesquisa de mercado, né? Quem que poderia comprar essa empresa? Normalmente está no mesmo mercado. Não é em regra, tá? Mas existem exceções, né? Normalmente o cara está no mesmo mercado, ele Ou complementar, né? complementar, Ou é tipo, tá dentro da vertical dele, assim, exato. digamos. Ou às vezes é um produto novo que ele quer explorar, tá? Mas às vezes o concorrente dele já está entrando num mercado diferente, ele também quer entrar, né? Existem várias teses, tá? A gente entende se esse comprador já fez alguma aquisição antes, né? Então isso é um histórico, né? E quando que ele fez, né? Então a gente tenta entender, né? Óbvio que empresas, principalmente empresas privadas, elas não têm esse valor igual numa bolsa de valores, né? Eles não têm essa obrigatoriedade de ter, né? Mas o que a gente tenta fazer é se aproximar da empresa possível compradora, com o seu CTO, enfim, né? Desculpa, CFO, para entender se Que é o assim, diretor financeiro. o diretor financeiro, né? Para entender se a empresa ela estaria pensando em comprar outras empresas, se ela tem caixa para isso, né? Então a gente tem que, na parte vendedora, a gente tem que ter também essa diligência de entender se o outro lado também tem o dinheiro para pagar, né? Claro. É muito perigoso você vender uma empresa sem fazer esse tipo de diligência, né? Então isso vem muito antes. Sabe o que tu tava falando, cara? E essa mentalidade, né, do comprar e vender empresa e tal, é uma mentalidade que veio para cá importada pelo setor tecnologia. Tipo, o setor tecnologia tem muito disso, né? Comprar e vender. Se popularizou É, por conta aliás, da muitos dos inovação. processos empresariais que vieram para o Brasil vieram importados através do setor tecnologia, né? Esses conceitos de processo e tal. Porque eu tava falando aqui, eu pensando na Arte Pro, assim, estamos aqui, Felipe tal. Eu acho que, sei lá, já passou pela tua cabeça comprar uma comunicação visual concorrente numa cidade vizinha?
Não é uma coisa muito corriqueira, assim, né? Não é quando Não, é. o cara Eu já sempre pen- pensa, eu já eu vou... pensei em vender. Não, mas o cara diz, eu vou abrir, sei lá, em Dayal. Já Não. pensou? Já pensou? Já Vou... surgiram Não, oportunidades tipo, de dono vir aqui Não, e eu mas quero vender. não, tipo, eu vou abrir uma. Tu já pensou assim, vou abrir uma Arte Pro em Pomerode, vou abrir uma Arte Pro. Tu já pensou em ter filiais? Sim. Isso eu me lembro que a gente chegou a conversar. Sim. Mas tu nunca pensou, tipo, falando de mentalidade, tipo, vou lá em Jaraguá ver uma comunicação visual lá e vou oferecer para comprar. Não é uma coisa normal, né? Não, é. O cara pensa, né? Quando na verdade isso poderia ser uma. Em qualquer tipo de business, em qualquer Sim, segmento. sim. Culturalmente, os Estados Unidos é muito forte por conta disso, né? Uhum. Então, uma das vertentes de crescimento, quando a gente faz análise, é você comprar outra empresa, né? Porque você ganha tempo, investimento em tecnologia, em pessoas, né? Então, é o que eu falo, assim, a tese de investimento, ela pode ser muito variada. Eu posso Tá pensando em comprar... vender, daqui a pouco tu pode estar comprando, né? Já aconteceu, tá? É? Na verdade, são as opções que a gente coloca na mesa, né? Tá, tudo bem, tu quer vender, mas você já pensou em comprar outra empresa? Será que talvez eu não compro uma outra para vender depois? É, porque daí tu agrega, tu valoriza. Sei lá, A gente está tem passando, várias. a gente tá passando por um procedimento desse agora, tá? A gente está iniciando o procedimento de venda de uma empresa, né? Trabalhando o growth ali, né? Que é o crescimento, né? E um dos canais de crescimento que a gente vai utilizar é adquirir outra empresa, outra startup também, para complementar o core business, né, que é o business principal ali do negócio, tanto de produto novo, né, em um mercado que a gente sabe que existe sinergia, os dois se complementam, né, Uhum. e também aumento de faturamento, que naturalmente vai acontecer. Uhum. E aí, aumentando o faturamento, aumenta a valuation e a gente já está chegando aí no valor esperado para venda, Que massa, né? cara. Então, é uma engenharia, na verdade, uma arquitetura ali que isso tu analisa e tu vai descobrindo no próprio procedimento, vai descobrindo portas e abrindo portas que tu não imaginava antes, né? Uhum. Então, o profissional do M&A, né, e por que que a gente, nosso escritório, ele às vezes é um diferencial isso, porque a gente não está esperando o negócio acontecer e chegar na nossa mesa, né? Porque normalmente ele chega na mesa e é o contrato, você pega lá no final já, muita coisa já foi negociada, você pega muito barulho acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente prefere estar antes. Na verdade, tu fica atento a qualquer oportunidade de negócio que tu tá na rua e, pô, aquilo ali pode. Na verdade, isso lembra muito o trabalho imobiliário, sabe? Tipo, óbvio, né? Nuances diferentes, mas, sei lá, vou dar um exemplo. Um amigo meu queria comprar uma casa lá de 1,5 milhão. Ele Uhum. queria comprar uma casa até, vamos dar um exemplo concreto. Ele queria lá comprar uma casa até de 1,1 milhão. Aham. Aí eu achei pra ele uma casa de 1,7 milhão. E levei ele pra visitar sem falar que era 1,7 milhão. Uhum. Aí ele foi lá, olhou. Pô, gostei da casa. Eu falei, tá, é 1,7 milhão. Ele, tá, mas eu só tenho 1,100 milhão. Ele disse, não, beleza. Pegamos o teu 1,100 milhão e transformamos em 1,7 milhão. Como? Vem comigo. Aí fui lá, comprei dois sobrados de... Comprou dois sobrados à vista que era 700, pagou 500. Mas o negócio entra por 700. E aí a gente Sim. foi fazendo. Alavancando um pouco, né? Porque a dona da casa de 1,7 milhão aceitava permuta para aluguel. Então, a mulher tinha uma casa de 1,7 milhão, mas ela queria permuta em aluguel. Com dinheiro na mão, tu compra imóvel alugado mais barato. Então, Exato. comprou imóvel alugado mais barato. No fim, 1,100 dele, ele botou, sei lá, mais 200 em cima e comprou uma casa bem mais Legal, cara do que ele estava esperando. legal. É aquela coisa, tu não fica esperando surgir o cliente certo Não. porque nunca, né? Eu sempre falo, comprar um imóvel, cara, tá realizando um sonho muitas vezes, né? De alguém, né? Aliás, muitas vezes não, sempre, né? O cara que tá A comprando um imóvel. maioria, Você é um né? investidor. É. O cara tá Ou, realizando um sonho. ou ele realiza ou ele tá realizando um sonho, ou ele tá investindo, né? E ele quer um retorno razoável. O investidor também realiza um sonho, né? Porque eu sou investidor imobiliário, eu tenho lá, né? Eu tô nem aí. O meu único objetivo é que a obra chegue no ponto que eu posso vender. É. Não quero É. nem entrar na obra, né? Mas o meu sonho qual que é? Multiplicar meu patrimônio, Uhum. né? É um sonho, É. né? E a gente também tem que ter essa versatilidade, né? Um bom corretor de imóveis não é um apresentador de imóvel, né? É um Não, cara que mentaliza o business e vai correr atrás de fazer o negócio acontecer. você estrutura o business, né? Então você comprar e vender empresa também é isso, entende? É. E a grande sacada, digamos, se isso é uma sacada ou não, né? Acho que todo mundo já deveria ter percebido isso em qualquer profissão, né? Mas o advogado
é fazer acontecer o negócio muitas vezes que ninguém pensou, né? Então é aquela empresa que, né, nunca pensou em comprar outra empresa, ou nunca pensou em vender, você chega, conversa, apresenta as opções, né? E aí no fim do dia você faz o negócio acontecer, Sim. né? Então, aí o nosso trabalho ele acaba sendo consequência, né? Porque se eu montei esse negócio desde o início, né, eu como escritório, obviamente ele vai fazer toda a parte contratual com a gente, né? Então isso é algo às vezes até que não tem nem discussão, né? Aí tu acaba virando, ele acaba virando um mensalista teu porque na gestão empresarial, porque tu fez o negócio acontecer ali, É. natural. Eu acho que, enfim, tem muita coisa para falar do mundo de M&A, né? São vários tipos de contrato, né? Enfim, várias cláusulas, né? Mas, num geral é isso, né? Um procedimento que você começa a construir, né? Você começa na verdade, uma ideia, né? Ele começa com uma ideia, então, aí você pesquisa a questão de sinergias com outros negócios e aí você vai amadurecendo essa ideia, né? E tem altos e baixos, tá? Os negócios assim de M&A, de fusão e aquisição, eles podem começar muito bem, aí daqui a pouco o comprador não sei, eu vou esperar a economia dar uma melhorada, né? E aí tem um baixo ali que pode ser de 1, 2, 3 meses, ninguém fala nada, o vendedor já acha que também não vai mais vender o negócio, daqui a pouco volta de novo, e aí começa a discutir cláusula, né? Negócio, então Sim. são inúmeras possibilidades aí, né? E os próprios investimentos, né, muito mais focado em startup daí, né, eles também podem ser utilizados como alavanca para uma venda, né? Então, se a gente está falando aí de uma venda daqui a 2 anos, eu posso fazer uma rodada de investimento antes, né, para eu conseguir chegar nesses números e conseguir chegar nesse crescimento, né? Então, isso tudo é pensado, né? Então, por isso que eu fui só para essa área, porque só nessa área eu já tenho bastante coisa para pensar, né? Bastante gente para conectar, bastante negócio para estruturar, então eu já E não. aí, esse foco é importante também, né, Gui? É, Tu ter a preocupação. Vocês estão com sede nova ou não? Já entraram lá? ainda não, mas semana que vem. Onde é que vai ser? Está em office. Ah, fecharam lá, deu boa. Fechamos. A gente. Nosso escritório ele tem 2 anos e meio agora, né? Foi uma construção muito legal, assim, porque foi crescendo naturalmente, né? A gente nunca, na verdade, nunca pensou assim, putz, vamos criar um escritório que vai ser gigante. Obviamente a gente tem planejamento hoje em dia, né? Mas a gente começou muito cara, tá dando certo, né? Eu e o Bruno, a gente começou ali, né? Tá dando certo. Vamos atender os nossos clientes, né? Eu sempre fui mais focado em tecnologia, ele mais mercado tradicional mesmo, né? Indústrias, enfim, né? Empresas familiares, né? E as coisas começaram a rodar de um jeito que a gente até ficou, obviamente, muito animado, mas até assustado no início, né? Porque para entender esse diferencial, né? E aí a gente trouxe mais uma sócia que começou como estagiária lá no começo, né? Que é a Bia, então hoje ela virou sócia também. Ah, legal. E Mas é aí, mais essa pele ainda ou tem? mais sapé. É. A gente não alterou o nome, né? Até porque o nosso objetivo não é que o nome seja o escritório ou seja só eu e o Bruno. A gente quer trabalhar a marca como um todo, né? Então, a gente não focou em mudar nome, em fazer nada. A gente está focando em serviço de qualidade para os nossos clientes, né? Ponto. E a gente começou a contratar mais gente, né? Então hoje a gente está com um time legal e a nova sede ela vem para abraçar esse novo ciclo também, né? Então a gente reestruturou as funções dentro do escritório, uma nova sede num local hoje que é um local legal para você receber empreendedor, né? Tá no centro da Não, o Sky Office, a cidade. gente estava entrevistando o Betinho, falando lá sobre o prédio, né? Foi bem diferenciado. Então, tá no centro da cidade, o lugar mais bem localizado hoje de Blumenau, né? Então, putz, é uma experiência legal, assim, para quem tá indo ali, né? É confortável tanto para a gente, para os nossos colaboradores, quanto para os nossos clientes. E o Avisa, happy hour também é pertinho, avisa a né? E tem o happy inauguração. hour. É. A O 12 mais um gente... rooftop. Isso 12 aí. mais um. Esse cara é errado no nome, né? Mas enfim, faz parte. Um abraço aí pro Henrique, pô. Pô, tá louco. Grande Henrique. Mas é legal lá, né? É legal, é muito Tirando massa. as filas no final de semana, né? Ô, o que que o cara que quer... Vamos supor assim, né? O cara daqui a pouco tá ouvindo a gente aí, já tá 10, 15, 20 anos empreendendo, já tem seu negócio estruturado. Esse negócio de falar seu negócio estruturado é foda. Já tem sua empresa estruturada.
ele olha tá, o que que eu tenho que pensar se eu quiser vender a minha empresa? Tipo, por onde eu começo? Legal. Primeiro entender o que que é esse negócio dele, né? Essa empresa dele, em que área que ela tá, o que é o core business dele. Né? Se a gente está falando de uma empresa de tecnologia, se a gente está pensando em uma indústria, né? Que tipo de produto, né? Porque são vários. Eu conheci na semana passada, lá em Joinville, uma pessoa que trabalha com M&A dentro de um fundo que compra e vende empresas, né? E esse fundo ele está atrelado a uma empresa internacional da área de medicina, enfim, dessa área de saúde, né? E qual que é a compra deles? Eles não estão atrás de tecnologia, eles estão atrás de abrir mercado no Brasil. Então eles estão comprando pequenos negócios, né? Eles estão comprando clínica, acho que o dele era alguma questão de odontologia, talvez se eu não estou enganado. Então ele comprava clínicas de odontologia em cidades do Brasil, né? Então o concorrente dele tem mais market share, né, mais capilaridade no interior de Santa Catarina, ele vai lá e compra a clínica do cara que está 40 anos lá, ele vai lá e compra e vira ali um ponto, consegue os clientes. Entende? Então, depende do business. Tem compra e venda de empresa para todo tipo de setor. Mas o Todo cara, tipo. assim, beleza, eu concordo, mas o cara pensa assim, tipo, beleza, eu vou primeiro analisar os processos, Tá. eu vou primeiro, tipo, porque assim, não deve ser um. Eu tô falando daquele empreendedor raiz, tá ligado? Tá. Aquele cara que tá lá muitas vezes dentro do Uhum. business, que é uma empresa, assim, Sim, e sabe? ele não tem ninguém Empresário. não tem ninguém às vezes para herdar aquele negócio, né? É, Ou ele vai se aposentar, ele fala a empresa, né? É basicamente isso, né? exato. É comum, né? A primeira coisa é Sabe que eu ele, conheço uma dessa, cara, que é é, uma puta, um baita de um case, o cara, meu, tá no mercado do agronegócio que podia voar. legal. E vai falir porque a filha não quer tocar, aquela coisa, cara. E eu Co- também não tenho braço pra agarrar, então deixa lá. Assim, a primeira coisa é você procurar um profissional que vai te ajudar, né? Então, o que que esse profissional ele vai fazer? Ele vai estudar o seu mercado, né? Então, o mercado agro, por exemplo, ele vai estudar compradores do mercado agro, né? Ele vai estudar o teu negócio, o teu negócio ele é formado por isso daqui, você ganha dinheiro dessa forma aqui, então é isso que a gente vai vender para o comprador, né? Aí ele vai analisar, obviamente, parte contábil, né? Então, quanto que teve de faturamento, de lucro, etc, etc. Toda a parte de estrutural da empresa, então funcionários, colaboradores, Custos. fornecedores, custos, né? Então, essa due diligence, né, que é a diligência inicial ali, isso é feito, né? Por que que é feito? Porque a gente precisa entender o teu negócio, né? E por que que você está vendendo o teu negócio agora? Isso é interessantíssimo de levar ao comprador, né? Então, pode ser um negócio simplesmente porque o empreendedor, putz, ou empresário, né? Empresário raiz ali, cara, cansou, tá 40 anos no negócio, já não quer mais, já se aposentou, São entende? várias hipóteses, né? O negócio pode estar caindo, o negócio pode estar crescendo, o cara tá É, de saco cheio, ou o exato. cara tá... E Eu não Tem vou que, fazer piada. tem que Eu não vou fazer, analisar, né, cara? eu não vou fazer piada. dá uma segurada, dá uma Não, o segurada. negócio tá crescendo de saco cheio, ficou bem estranho, cara. Pô. Porra, tá João tá de, foda. João tá de piadinha hoje. Meu Deus. Ai, galera, foi Ele, mal, ele mas até, ele até desconectou o cabo aí. eu achei que eu fiquei meio vermelho nessa, porque foi muito pesada, né? Desculpa, Não, eu desculpa. só quero abrir um parênteses aqui que antes estava um pastor aqui, ó. O Ai, contrário. gente. Não, mas aí, cara, Mas pra é bom a gente voltar. ter essa É bom, é descontração, bom. cara. É bom, é bom. É. E o que que vai ser feito, né, depois dessa pesquisa do negócio dele? Vai ser pesquisado o mercado, né? O mercado, então, o mercado da agrícola, e aí é aquilo que eu já comentei, né? Buscar em compradores. Esses compradores, eles estão comprando que tipo de empresa, né? Porque tem comprador que só compra empresa de tecnologia, tem comprador que só compra empresa tradicional, né? Então, se começa a criar essa tese de venda, tá? Mas o principal, assim, a porta de entrada é você procurar esse profissional que vai te ajudar, Sim. né? Eu acho que não, de verdade, sim. Cara, na verdade, tu tava falando aqui, eu fiquei pensando, eu vou te levar pra conhecer a empresa. Daqui a Vamos lá, pouco dá business, né? vamos lá. Não, tu vê, né, cara? A gente passa por cada oportunidade assim na vida.
Mas muitas vezes a gente falha por falta de foco também, né? Eu faço minha culpa nesse sentido, assim, eu tinha essa dificuldade de foco e tal. A gente já falou várias vezes sobre isso e tal. E acho que uma das maiores qualidades do empreendedor mesmo é a questão de foco, velho. Parar, pensar o teu business e focar naquilo ali, sabe? Isso faz muita diferença. Ele tem que ser o teu melhor investimento, né? O teu negócio. A gente fala aqui de investimento imobiliário, de investimento em bolsa, né? De valores, qualquer coisa, né? Mas o teu negócio ele tem que ser o teu maior ativo, na A tua verdade, né? empresa A tem que tua ser empresa, né? rentável. Porque ou pelo menos né, a possibilidade de ser rentável, né? No caso de startups, de empresas que ainda Uhum. não tiveram lucro, né? Porque senão não faz sentido você estar fazendo aquilo, né? Se teus investimentos fora daquilo estão dando mais lucro, Uhum. talvez o teu negócio seja aquele negócio, Uhum. não o que você está tentando fazer, né? Exato. Mas, Essa é uma coisa que o cara tem que mentalizar, né? Peraí, daqui a pouco também. E aquela coisa, todo mundo deveria encerrar a carreira que nem o Pelé, né? Olha a analogia que eu fui buscar, né? Tipo, no auge, tá ligado? sim, Toda empresa deveria encerrar suas atividades no auge, ou ser incorporada, esse que é ou ser vendida. essa que é a ideia do exit do empreendedor hoje, muitos, né, empreendedores em série, né, startupeiros em série que a gente chama, né, já começam a empresa para vender ela, né? Então, e quando que você vende ela? Quando, putz, está ali, entendeu? Chegou num faturamento, tá super legal, tá interessante para comprar, tem comprador atrás, né? Então aí é quando você vai vender. Não espera a tua empresa chegar no auge para daí você precisar vender ela, entende? Então o melhor momento para vender é quando você em tese não precisa vender, né? Que é o que mais está Uhum. dando lucro. Uhum. Sim. Interessante essa mentalidade, né? O Flávio Augusto fala um pouco sobre isso, né? Que toda empresa nasceu para ser vendida, falida ou herdada, né? Não É isso aí. tem outro destino, né? Sim. E do ponto de vista do empreendedor, melhor se ela for vendida, né? Porque Total. se vira herança porque morreu, se falir porque quebrou, então melhor Uhum. vender. E você deixar, óbvio, tem casos e casos, né? Tem muita gente que tem família empreendedora, né? Então os Uhum. filhos vão herdar aquela empresa e aí. Não, a gente entrevistou algumas empresas familiares aqui, tipo o próprio Betstar que eu já citei, os Brightcove, né? Que Uhum. já são, sei lá, a terceira geração, quarta geração, que vem de um histórico, né? E que aí a própria família já tem vários familiares envolvidos, né? Aí já cria uma hold, né? Que aí é dona de vários CNPJs, aí tem todo aquele Sim, rolê. você Às vezes coloca a já tem uma gestão família. profissional além da É, família, a família vira só uma remunerada da gestão, né? quando começa a dar, não um problema, mas uma organização, né? A empresa cresce muito, ou já tem investidor, já tem gente de fora, né? Você coloca a família numa outra empresa, né? Num outro CNPJ, a holding familiar, né? E aí essa holding, ela é um acionista da empresa, né? Então toda a discussão de família, de societário familiar é feita lá na outra empresa para não ter problema no societário, na empresa, de fato, que é o business ali, né? Uhum. Então, até questão de votação, né? Você tem um acordo de sócios lá feito, né, pela família, votação única, enfim, vários mecanismos societários ali de governança, né? Sim. Isso tudo tá falando, eu fui lembrando de algumas coisas que deixa pra lá. Aprendi algo agora. Eu não sabia o que era uma holding. É, É um CNPJ numa família que decide, aquele CNPJ decide quando ela é um investidor ou mais quando que ela é isso, na um verdade, societário. é uma empresa que reúne bens, né? A E esses bens holding, podem ser tantos imobiliários, é uma administradora de bens, uma holding, né? a holding, Só que ela ela tem tem, várias características, né? Você Pelo pode, que eu entendi foi isso, você, uma delas. uma delas é isso, né? A holding pode ser uma administradora de bens, né? Então a Uhum. gente que faz. vai administrar os imóveis da família, O por meu exemplo. sócio faz muita holding, tá? Principalmente agora aí com Sim, Com essa nova. a nova onda do Brasil ali, Lula livre, ele, ele fez muita holding, cara. É, Muita que a holding, galera já ouvi do, mas falar que a muito. galera do Todes aí regulando o Brasil, a coisa tá perigosa. Tá, bora. Segue o o, baile. mas a holding ela pode ser utilizada para isso, né? Você pode criar um CNPJ para organizar a família daquela empresa, né? Uhum. Então, é, a gente teve um cliente que eles tinham tantos imóveis no litoral que a gente tirou os imóveis das pessoas físicas e da empresa, que era um business totalmente diferente, colocou para uma holding. Então, toda aquela briga que tinha de imóvel, de governança, foi tudo para lá. E a empresa ficou com uma governança muito melhor. A própria gestão tributária te exige ter uma administradora de bens, né? Hoje, por exemplo, tu vai comprar um Também, imóvel
falando do meu ramo, né? Tu compra um imóvel na tua pessoa física de 100 mil, vai vender, sei lá, daqui 3 anos tá valendo 1 milhão, porque abriu um shopping do lado, sei lá. Vai pagar 17% de ganho de capital sobre 900 mil, né? Se tu tivesse comprado no PJ, tu pagaria 6% sobre o valor da venda, Isso, sobre o valor total. toda essa análise é feita, tributária. Então a questão tributária hoje. Tem casos que fica elas por elas, mas geralmente, assim, quase que 90% das vezes vale a pena. O cara não vai perder dinheiro. Sem contar a segurança, né? Porque aí tu, caso de morte, a parte de herança é muito mais barata sobre as Isso. cotas da empresa e Isso. tal. Tu tá discutindo cota de empresa e não o valor do prédio, né? Isso. E isso as pessoas. Só que aquela coisa, velho, o brasileiro é foda, né? A gente não tem essa cultura. A gente aqui ainda, que tá numa bolha da bolha, né? Que Blumenau é Sim. uma bolha no estado, que é uma bolha no Brasil. A gente aqui até tem um pouco dessa cultura porque muita pujança, muito crescimento, muita gente se desenvolvendo, acaba gerando essa necessidade disso, né? É. Mas, cara, se tu for olhar pro Brasil, mesmo assim, a nível nacional, cara. É um assunto que às vezes a gente não. Cara, eu conheci empresários assim, ó. Sem brincadeira, tá? Aqui em Menão, tá? O cara é. Acho que na pessoa física dele ele deve ter umas 200 matrículas imobiliárias, assim. Se somar com tudo que a empresa, o cara deve ter, sei lá, é ridículo, assim, o patrimônio do cara. Tá ligado? Ele é gigantesco, enorme, tá? Sisudo, pra falar que o cara é um pau. Fiquei amigo do cara, não sei como. Network. Meu amigo, te amo, tá? Ele vai saber se ver. E cresceu na base. E não, cara, eu fico louco, eu falo, bicho, como é que tu faz isso, cara? Tipo, ele compra e vende. Até pouco tempo atrás comprava e vendia sem nota, aquelas confusão e tal. Sim. E, cara, não Bem tem comum, tá? como, cara. Bem Tipo, não dá pra entender. É. Né? Lá em casa, por exemplo, né? O meu próprio negócio, meus negócios, negócio da família, do meu pai, no caso, hoje, né? Eu não tenho mais participação, mas é verdade. Eu saí fora, né? De tudo, né? Abri mão da minha. Abri mão, sou herdeiro, né? Mas hoje configuro como um herdeiro comum, né? Não como um herdeiro que ajudou a construir. E tá tudo bem, né? Faz parte do jogo, mas. Cara, foi um pau pra organizar, tá ligado? E tipo assim, cara, é só fazer matemática e perceber. É tipo comprar energia solar, cara, faz conta, vale a pena, tá ligado? Tipo, dorme mais tranquilo, né? E tal. E não aceito, né? Porque, enfim, né? Empresário tradicional é complicado, né? É muito complicado, e é uma questão de educação, né? Por que que eu gosto tanto da educação? Por conta disso, né? Você mostrar de fato que vale a pena você pensar um pouco nessas estruturas, né? A gente Sim. entrou aqui para uma área totalmente tradicional, que é a área do meu sócio, né? Mas por convívio, e na verdade muitos empreendedores que depois fazem o exit, eles já vêm, né, pensando nisso, né? Para fazer investimento, muitos deles já têm filhos, então já estão pensando na sucessão, né? E já fazem estruturas ali de cessão de cotas, enfim, Sim. né? É todo o mecanismo que a gente tem, né? Mas no fim do dia, a maioria dos casos vale a pena você sentar com o seu advogado e perguntar sobre isso, né? Acho que fazer uma consulta, né? Não, faz uma análise ali com o teu advogado. Ainda mais agora, essa questão de herança e tal, tá cada vez pior, né? A taxação sobre herança subiu pra caramba, né? Sim, taxação sobre herança, sobre patrimônio do exterior, né, que a partir do ano que vem vai mudar algumas regras, taxação também, né, de tributação. Então tem algumas coisas aí que estão mudando, né, que, enfim, já eram previstas, né, de um governo de esquerda. A gente tem que lembrar que a gente está 4 anos aí com esse governo, né, e então em algum Tá sendo momento, otimista, né? cara, Tá, eu acho segue que o baile. vamos fazer um podcast só para falar sobre isso aí, Sim. né, cara? Fazer uma reza brava aqui. Mas, ô Gui, eu acho que a gente falou bastante, mas foi bem proveitoso. Espero que tenha gostado da experiência também. Já estamos, Porra. passou de 1 hora e pouco. Quanto é que tá aí, diretor? Deve estar em Passou. 1h15 já, 1h20. Por aí. 1h10. E, cara, assim, Felipe, quer fazer alguma pergunta, comentar alguma Não, coisa? acho que foi muito bom, cara. Eu acho que eu falei até demais, né, cara? Eu nem deixei vocês falarem. Não, mas o objetivo é te ouvir mesmo. Exatamente. E, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem voltada, final, assim, pra gente pensar de mentalidade e dica, né, para quem daqui a pouco tá pensando em iniciar, empreender, que talvez seja importante pensando no futuro no futuro exit, o que mentalizar.
Ou muitas vezes para o empresário tradicional que pode estar ouvindo a gente e Uhum. daqui a pouco tá buscando esse caminho da venda aí. Ou adquirir, né? Eu acho que, na verdade, tudo é uma questão de você abrir essas portas e opções, né? Foca no seu negócio, desenvolve o seu negócio, né? De fato, você tem que pensar nas opções, né? Tanto para buscar investimento quanto para vender sua empresa, mas foca no seu negócio, faz o seu, né? Se você estiver fazendo o seu, o teu negócio está crescendo, está dando certo, você está conseguindo trabalhar cultura, conseguindo trabalhar, né, cultura dentro do seu negócio, trabalhar o próprio crescimento, canal de venda, tá dando resultado de fato, as coisas vão acontecer naturalmente e você vai saber a hora certa de buscar investimento e a hora certa de vender o teu negócio. Você vai saber, porque você vai atrair pessoas que vão te ajudar e naturalmente você vai buscar aquilo. Então, eu acho que tudo é uma questão de foco, tá? Não adianta você começar um negócio pensando em vendê-lo, né? Você tem que saber que aquele negócio vai dar certo primeiro, né? E fazer o dever de casa para tentar vender Depois aquele, pensar, né? exato. Então, eu acho que é foco, faz o teu e depois pensa na venda e captar investimento, enfim. Show de bola, cara. Obrigado pela tua Eu participação que aí. agradeço, cara. Tamo junto. Uhum. A você que tá aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse conteúdo com seus amigos, né? Alguém que talvez está pensando aí nessa parte de M&A, ou fusão e aquisição de empresas. É isso? Fusão e aquisição, a Fusões- tradução? É, né? No português, sim. E claro, né, no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Inclusive o Gui já esteve lá falando sobre startup, tecnologia no entrevista. Pode pesquisar a entrevista aí. Filipão, eu sou @JPTaumaturgo. Eu sou o Felipe A gente Rangel. tem que falar dos patrocinadores, né? Sim, Eu esqueci. lança aí. Arte Arte Pro Pro. Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. BXB Treinamentos, do Fernando Talaia, trabalha com treinamentos, pessoas. CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix 106.3 FM, Nutriblu Gastronomia Empresarial, Comida Transportada e Cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, que agora incorporou-se com a Connect, assessoria imobiliária, vai ser nosso nome a partir de hoje, a partir dessa semana. E Creativity Digital Hub é a agência que deixa o Empreendedor Cast cada vez mais bonito. No empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo, como eu já falei. Eu sou o @JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Falamos com o Guilherme Sapelli em mais esse episódio do Empreendedor Cast. Valeu! Valeu.